Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o ensino médio, análise combinatória, aula 6. Nesta aula vamos estudar o arranjo e a combinação. O arranjo é um tipo de agrupamento onde a ordem é importante. Temos aqui um conjunto, com 6 elementos, e eu vou escolher 2 deles. Vou pegar aqui 2 elementos, onde a ordem com que eu escolho esses 2 elementos é importante. Então, por exemplo, esse aqui seria o primeiro e esse aqui é o segundo. Se a ordem é importante, então podemos calcular usando um arranjo. E o arranjo é calculado da seguinte forma. Esse n aqui é a quantidade de elementos totais do conjunto, no caso 6. E esse p é quantos elementos eu estou pegando, nesse caso 2. E a forma de calcular fica com n fatorial, o número total aqui em cima. Embaixo a diferença entre esses dois números, também fatorial. Então vamos lá, vamos colocar isso na prática. Nós temos 6 elementos e vou pegar 2, que é esse caso aqui. 6 fatorial é o total de elementos. Embaixo a diferença, 6 menos 2, 4, que também fica fatorial. Assim a gente desenvolve o de cima só até chegar no valor de baixo. Parei porque tenho 4 fatorial aqui. Agora eu posso cancelar os dois, cancelo este com este, sobrando apenas 30. Então 30 formas são de escolher 2 elementos aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Outro exemplo é um arranjo de 8 elementos e eu quero escolher 3. Vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial. Isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu paro no 5 porque tem 5 fatorial embaixo, para eu poder cancelar um com o outro. Sobrando assim, 8 vezes 7, 56, que vezes 6 dá 336. Vamos a um exemplo na prática disso. Em um campeonato de futebol, participam 10 times. Quantos resultados são possíveis para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Esse é um problema onde a ordem é importante. Um time ficar em primeiro, ficar em segundo e ficar em terceiro são coisas diferentes. Então, vamos usar um arranjo para calcular isso. Um arranjo de 10 times e eu quero escolher 3. O que vai ficar em primeiro, o que vai ficar em segundo, o que vai ficar em terceiro. E a forma de calcular isso é 10 fatorial. 10 menos 3 dá 7 fatorial. Isso vai ficar, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu paro no 7 porque tem 7 aqui embaixo. E aí eu cancelo esses dois, fazendo 9 vezes 8 dá 72, que vezes 10, 720. Vamos agora para a combinação. A combinação é um tipo de agrupamento que a ordem não é importante. E para reduzir, como a ordem não é importante, a gente tem menos casos, a gente divide a forma do arranjo por p fatorial. A única coisa que muda aqui é que aparece esse p fatorial. Então vamos lá, vamos calcular isso para ver o que muda. Temos os mesmos valores aqui. Como é que vai ficar na combinação? Vai ficar 6 fatorial, 6 menos 2 dá 4 fatorial. E aí o que vai aparecer diferente é que vai aparecer o 2 fatorial aqui novamente. Esse número ele é repetido aqui. E aí vai ficar assim, 6 vezes 5 vezes 4. Eu parei no 4 porque tem 4 embaixo. A gente sempre para no maior dos dois, tá? Então o 4 é o maior, eu vou parar no 4. E o 2 fatorial eu já vou tirar o fatorial porque 2 fatorial é o próprio 2. Então vamos lá, cortar aqui. 6 vezes 5, 30, que dividido por 2, 15. Vamos fazer o de baixo. 8, combinação de 8 tomada 3 vai ficar 8 fatorial. 8 menos 3 dá 5 fatorial. E aí tem o 3 fatorial aqui. Vai ficar assim. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Eu paro no 5 porque o 5 é o maior que tem aqui embaixo. 5 fatorial vezes o 3 fatorial. Bom, aqui a gente cancela o 5 fatorial e vai usar uma malandragem. A malandragem é o seguinte. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6. Então eu vou cortar isso aqui com 6 de cima, porque os dois são 6. E aí vai sobrar 8 vezes 7, que dá 56. Vamos fazer também um exemplo concreto de combinação. Um jogo de baralho com 40 cartas consiste em distribuir 3 cartas a cada jogador. Quantas possibilidades de cartas há para cada jogador? Então a gente está olhando para a mão de um jogador e vendo as possibilidades de cartas. As cartas que um jogador recebe, a ordem não é importante, porque olha só, se ele recebeu um valete, uma dama e um rei, é a mesma coisa dele ter recebido um rei, um valete e uma dama. Essas
Duas situações aqui são idênticas, ou seja, a ordem não é importante. Então, pessoas, a gente usa uma combinação para calcular isso. Uma combinação de 40 cartas e eu vou escolher 3. Isso aqui vai dar 40 fatorial sobre 40 menos 3 dá 37 fatorial vezes o 3 fatorial. Isso vai ficar 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 fatorial. A gente parou no 37 porque tem um 37 fatorial aqui, vezes o 3 fatorial aqui. Isso vai resultar em, vamos cortar aqui, este com esse. Isso aqui em cima eu vou ter que usar uma calculadora. Isso vai resultar então em 59.280 e o 3 fatorial resulta em 6. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 9.880 e esta foi então a nossa sexta aula de análise combinatória. Até mais!